Fala, bicudos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje no quadro 2P2M, a corrida de Jeddah 2022. Uma corrida onde somente 13 carros cruzaram a linha de chegada, com briga por posições dentro da mesma equipe, com pegadinha da Ferrari e também com disputa até a última curva. Isso tudo e muito mais depois da vinheta. 13 carros terminando a corrida é um número cabalístico. Eu diria que o Zagallo deve ter ficado muito contente. Quem foram os 3 infelizes que não fizeram pontos? Porque mais um pouco todo mundo que estava lá pontuava, né? Desses 3, a gente tem Zhou, Hülkenberg e Stroll. Ou seja, 2 Aston Martin e uma Alfa Romeo. A Aston Martin nem com 13 finalizando conseguiu fazer ponto essa vez. E o Zhou não fez ponto porque foi punido 2 vezes. Uma foi punido, depois foi punido pela punição depois, né? Então tava numa noite boa o chinês. Um erro juvenil da equipe, né? Deu pra ver lá que eles se embananaram com o macaco que leva o nariz, e aí quando trocou e colocou o macaco correto, eles fizeram antes dos 5 segundos e começaram a troca antes da punição ser concluída, né? Então, acabou tomando 2 punições por um erro só. Mas o que você quer falar sobre essa corrida de hoje? Vamos lá. Eu acho que a gente poderia começar comentando sobre a 16ª posição do Hamilton na classificação, enquanto o Russell começando em 6º. Estranho, hein? Ele depois não apontou nenhum problema específico no carro, mas falou que ele tinha ido para o lado errado com um acerto. E eu digo um lado muito errado, né? Porque o carro na classificação não rendeu, mas por um outro lado, até que na corrida ele deu combate. Ele falou que não tinha velocidade de reta, mas querendo ou não, passou uma McLaren, motor Mercedes também, e chegou a passar uma Haas com motor Ferrari. Então, apesar de ter feito uma classificação muito ruim, o Hamilton ainda na corrida estava andando com o pessoal. Na minha opinião, um erro bobo da Mercedes naquela parada de pit stop, porque mesmo antes o pessoal parou, ainda estava com bandeira amarela, não estava ainda com virtual safety car. E eles iam fechar os boxes. Pelo jeito que você estava, os 2 carros na entrada dos boxes, e é lógico que naquela posição eles iam puxar os carros para dentro do box, uma hora ou outra eles iam fechar os boxes. Então a Mercedes ficou esperando eles instaurarem um virtual safety car para aproveitar a parada. Assim que instaurou o virtual safety car, fecharam os boxes. Resultado, ficou o Hamilton andando devagar na pista, depois foi o último a parar, faltando um pouquinho mais de 10 voltas por fim. Com um carro que não é competitivo, você tem que acertar muito na estratégia para poder somar o máximo de pontos possível. Mas isso tem cara que o James, o famoso estrategista, teve medo aí de um erro que eles já cometeram no passado, de colocar o Hamilton para dentro numa situação parecida, e a hora que o Hamilton estava entrando mudou para box fechado, né? E ele acabou tendo muito pouco tempo para ver e acabou tomando uma posição, uma punição, na verdade. Então eu acredito que teve um medo aí do passado aí, o histórico machucou. O Hamilton, para quem acompanha há mais tempo, teve um caso de box fechado, acho que no Canadá 2008, que ele entra, o box está fechado e o Kimi Raikkonen para e ele entra na traseira do Kimi Raikkonen na saída dos boxes, que é uma das grandes barberagens da carreira do Hamilton. Eu não sei se eles fecharam a saída, né? A entrada com certeza eles fecharam. Eu acho que nesse caso não, porque a gente teve bastante pilotos entrando, né? Acho que o Hülkenberg, o Magnussen entrou com o pneu, acho que teve mais um. Então acho que nesse caso eles fechariam só a entrada, até porque tinham 2 carros parados na reta de entrada ali, na entrada dos boxes. Ia fechar, a questão, quando eu vi ali, eu falei, vai fechar a entrada dos boxes, se for parar, para logo. E outra, o engenheiro entrou no rádio para chamar o Hamilton para os boxes, quando ele já tinha passado da entrada, você vê que a Mercedes estava meio, né? Pô, estão meio desesperados. A Mercedes não pareceu a Mercedes nessa corrida. Ela estava estranha, né? Até tudo que indica, parece que eles testaram um setup diferente, bem no Hamilton, e o Hamilton não se adaptou a esse setup, né? Então, a Mercedes aí não parecendo a Mercedes esse ano. Eu acho que um outro assunto que a gente pode discutir é a briga do Ocon com o Alonso. Qual que é a sua opinião da maneira que o Ocon defendeu a posição contra o Alonso? Você tá falando daquela primeira defesa que ele fechou a porta tarde, lá né? Schumacher e Barrichello. Então, vamos falar um pouquinho de quem é nosso amigo Esteban Ocon. Esteban Ocon, quando pilotava pela Racing Point, pela antiga Force India, né?
quando pilotava pela Force India, tinha como companheiro o Sérgio Pérez, que hoje estava para ganhar a corrida e acabou dançando. E eles se pegaram naquela época. Em 2017 eles se pegaram, para você ter uma ideia, no Canadá, no Azerbaijão, na Hungria, e ainda tocaram, eles chegaram a se tocar naquela descida que leva para o Rouge em Spa. Então, ele tem um histórico de disputar de maneira ferrenha com os companheiros de equipe, que acaba deixando todo mundo de cabelo em pé. Com o Pérez, inclusive, em 2018, culminou naquela batida em Singapura, que no meu ponto de vista o Pérez jogou o carro em cima dele mesmo, para você ver que o clima entre os dois não era dos melhores. Agora você vem para 2022. Tem duas coisas que eu achei interessante. Primeiro, a Fórmula 1 nesses últimos 2 anos, ela está trabalhando muito mais como equipe do que como piloto sozinho. E eu digo isso que a própria Alpine passou por isso o ano passado, quando o Alonso fez aquela defesa magnífica contra o Hamilton em Hungaroring e garantiu a única vitória do Ocon na categoria. Se não fosse o Alonso fazendo aquilo, ele não teria vencido, o Hamilton ia chegar nele. Inclusive, depois, no final do campeonato, tem aquela peça para Esteban defender como um leão, né, que o Alonso fala. Então eles vinham de um relacionamento de pista que eles pareciam se entender. E o cara fechou pra cima dele, na minha opinião, não se faz aquilo com um companheiro de equipe, no meio da reta. Podia ter saído no acidente e abandonado os dois ali, um acidente perigoso, inclusive, porque aquela reta é longa e é toda fechada, o negócio foi assim, e não foi só esse lance, porque depois eles resolveram brigar e quase se tocar e depois cortar a curva com um Fernando Alonso, que eu não digo pra você também tirar o pé pra deixar ele passar, não é isso, eu entendo que você tem que conquistar seu lugar na equipe, mas o cara também tem uma certa experiência, tem uma certa vivência que você e eu não aconselho que você rompa relações com ele como pareceu na corrida. Não achei bom para a Alpine, inclusive a briga entre os dois acabou atrasando os dois, porque o pessoal começou a chegar, Magnussen começou a chegar, acho que o Bottas estava vindo atrás. Se fosse uma briga entre os dois, que um dá vácuo pro outro, um passa e o outro passa, e no final eles estão andando os dois juntos, não, eles estavam atrasando um ao outro, e no meu ponto de vista, passando um pouquinho daquela relação cordial de camaradagem. Nós estamos na segunda corrida do campeonato, não tem nada valendo ainda, vocês são companheiros de equipe, e eu não vi o Alonso forçar a barra para cima dele. O Alonso vinha mais rápido, ia passar por dentro da curva e ele fechou a porta de maneira agressiva. Agora, qual foi tua visão de tudo isso? Eu acho que, no geral, o Ocon fez umas defesas que não eram necessárias. Eu acho que o Alonso, na hora que estava na frente, deu espaço para o Ocon, entendendo que eles são da mesma equipe, né? E um acidente entre os dois ia ser prejudicial para os dois, né? Então, o Ocon e a briga entre os dois, né? No momento que a Alpine chega para os dois e fala, vamos manter a posição assim, o Bottas está tão próximo que na próxima curva o Bottas já passa o Ocon. Ou seja, a briga deles foi muito prejudicial. O que leva a questão, né? As equipes devem deixar os seus pilotos disputar posição em pista, e se sim, até que ponto, né? Porque esse foi um clássico exemplo do risco que a gente pode ter na disputa, né? Então, o Ocon aí quase causando um acidente, e o risco também de fazer o adversário aproximar quando você tinha claramente um pace melhor, né? Eles classificaram em quinto e sétimo, né? Então eles estavam aí o melhor dos midfields, e a briga fez eles perderem bastante posição e acabar caindo mais para trás, terminando uma corrida não tão bem quanto eles poderiam, né? Então, eu gostaria de aproveitar que você falou o negócio eu achei estranha aquela ultrapassagem do Bottas logo depois da Alpine pedir para ele manter a posição. Primeiro porque o Bottas não é um grande passador, a gente sabe. Segundo porque me pareceu um pouquinho de birra do Ocon também. Não posso atacar? Então, o Bottas passou por ele com muito mais facilidade do que ele estava fazendo com o Alonso, por exemplo. Eu achei que o Ocon não defendeu a posição do Bottas, não. Ele fez meio corpo mole. Não sei se foi isso. Eu acho que, eu não sou piloto, né? Mas eu imagino que lá, estando no cockpit, você está naquele calor do momento, disputando posição. A hora que a equipe fala, segura a barra aí, vamos maneirar, dá aquela esfriada, deve jogar aquele balde de água gelada, e ele deve ter talvez dado uma desconcentrada, fazendo com que o Bottas tem uma oportunidade de passar, né? Eu acho que, por mais que o Bottas não seja um dos melhores passadores, a curva 1 estava claramente sendo o melhor lugar para passar, né? Protegendo aí na curva 27 e chegando próximo na curva 1. Então, eu não sei se foi birra ou se foi um balde de água gelada, onde o menino perdeu um pouco a concentração aí, né?
É que eu tô meio anti-Ocon, principalmente porque o que eu listei aqui dos paus dele com o companheiro de equipe, a gente não pode esquecer também que o Ocon foi aquele que se envolveu no acidente com o Verstappen no GP Brasil, acho que 19, não lembro exatamente o ano. Um O que erro também foi uma esdrúxulo. manobra infeliz porque ele tava tomando uma volta. Então o Ocon tem dessas, sabe? De dificultar coisas assim que não precisa. Pra que tá fazendo isso, Ocon? Desce daí. É, eu, É mais a eu vontade que eu senti tenho de falar. nas outras disputas que ele teve em pista defesas imaturas, defesas que não são de piloto de Fórmula 1, defesa onde trouxe risco para os dois no início de campeonato, no ano onde todo mundo tem limite de orçamento. Algumas coisas desnecessárias. Eu acho que a gente viu pessoas que normalmente não são maduras tendo a cabeça e a frieza de ter calma e passar no momento certo nessa corrida. Enquanto o Ocon, que não estava disputando muito, ele não está mostrando que vai disputar um campeonato. Esse ano é muito cedo para dizer, mas a Alpine não está começando um campeonato muito bem. Tentando fazer umas ultrapassagens e umas defesas muito arriscadas, né, no meu ponto de vista. Foi o que você falou. Um ano que você tem uma questão de orçamento, quanto que ia custar para uma Alpine se os dois batem naquela reta? E Entendeu? a perda de ponto, né? Eu acho que a questão de patrocinador, por exemplo, eles fizeram um negócio bom a princípio, onde os patrocinadores tiveram tempo de visibilidade. Acho que a Alpine não teve o ano passado inteiro, né? Então, talvez nas defesas do Alonso no Hamilton, mas a BWT aí, ela acho que gostou da disputa dos dois, mas até que ponto vale a pena, né? Até que ponto o risco vale a pena? Eu acho que tem que saber jogar duro dentro, na hora certa, no lugar certo. Eu digo até isso em relação às disputas Verstappen e Leclerc, já trazendo um pouco mais para frente do pelotão. Não é a hora da gente jogar o carro em cima de outra pessoa correndo risco de zerar. Principalmente um Inclusive, Verstappen que zerou na primeira corrida, né? e Já estava principalmente o 26 Verstappen. pontos atrás do Leclerc. Então, e inclusive eu sinto falta disso porque agora nós tivemos o Jeddah que estava no final do ano passado e agora ela vem para o começo do calendário. Apesar de todas as polêmicas da pista, eu vou me atentar só a essa questão de posicionamento em calendário. Eu gosto mais de Jeddah no fim do ano. Porque vale mais, porque os ânimos já estão alterados e aquela pista com o ânimo alterado, ela é uma delícia pra dar confusão. Hoje tava todo mundo, você viu a primeira volta? Que gente elegante, que gente educada todo mundo. Ah, que isso. Mas já no início desse ano, especialmente, acho que foi interessante, porque são carros novos, o pessoal ainda não conhece muito bem como o carro vai se comportar, principalmente nessa mudança de curva de alta com média. É algo muito interessante o fato deles terem esse risco a mais, né? Aí depois a gente vai entrar nisso, né? Mick e Albon mostraram que é muito grande. É, Mas eu gostei Latifi de não ser no início gostou do desse ano. risco. Eu gostei desse risco inicial. Eu gostei de ser depois do Bahrein, que é uma pista muito diferente da que a gente viu agora, né? Com bastante área de escape, que dá chance para você errar. Então, eu achei que foi um mix interessante para início de ano. Acho que é conhecer o carro da pior maneira possível, né? Que é se errar, você vai conhecer, mas vai tomar um dano grande. É um teste de choque, vamos dizer assim. Nós tivemos poucos acidentes, né? De perto do que foi do ano passado, a corrida o pessoal estava muito mais comportado. Mas dois acidentes que gostaria, que são sempre os mesmos, né? Dois acidentes. O Latifi, que ama trazer um safety car para a corrida e causar uma confusão, e o Mick Schumacher, que bateu na classificação. Eu queria que você me comentasse um pouquinho o que você achou disso, dessas duas figuras. Olha, é complicado, né? Eu acho que a Williams está entrando, como que ela vê que ela não vai ganhar o campeonato, ela falou, então eu vou bagunçar esse negócio, porque ela está colocando safety car um atrás do outro, né? Os dois safety cars foram causados por acidente de Williams, né? O segundo virtual. Então eu acho que a Williams, infelizmente, vai sofrer esse ano, né? Se eu não me engano, o Latifi teve dois acidentes feios esse fim de semana. Novamente eu vou citar porque é algo que mudou recentemente, que eles têm um limite de orçamento. Um carro aí é estimado na casa dos 2 milhões para refazer do zero, né? Um novo, vamos dizer assim. Então eu acredito que a Williams está começando com um pé esquerdo muito forte, não é um bom início de campeonato para eles. Seria muito melhor, acho que, numa posição de equipe, eles terem resultados ruins, ficar no final, mas sem gastar muito com isso. E não está seguindo. E na outra ponta, a gente tem o Schumi,
que no ano passado já errou, já bagunçou um pouco essa corrida no passado, né? Já teve relargada por causa dele. Teve um acidente feio, no meu ponto de vista estranho, que o carro virou para o sentido contrário da curva. Parece que ele fez uma recuperação muito mais forte do que precisava para o carro e o carro desvirtuou para o outro lado. Um acidente feio e uma atitude da Haas que eu achei curiosa, né? Não sei se você prestou atenção, o Schumacher estava nos boxes e a Haas decidiu não colocar ele porque ela estava com medo de não ter peça sobressalente para a corrida da Austrália. E eu queria te devolver uma pergunta. Os pilotos pagantes estão saindo mais caro do que eles valem? Pensando, agora tá complicando. O cara paga pra vaga, só que ele dá mais prejuízo do que o que ele trouxe, amigo. Então, o que tá acontecendo, né? A gente tem aí um Schumi que bateu feio no início do ano e a Haas falou, olha, não confio tanto em você para colocar você para correr de novo e bater esse carro. Tá ficando ruim. Fica aí, melhora da batida. Senta. O pior e o Albon alimentando a Williams e causando 2 acidentes. O Albon não, desculpa, o Latifi. Latifi, nosso querido Latifi do fim do ano passado. O Schumacher tem essa coisa interessante a relação dele com o Magnussen. Estamos todos comparando os dois. E ele vinha num treino livre, tomando um pau muito grande no Magnussen. Aí na classificação parece que ele tinha se encontrado, o que é muito ruim, porque foi o que eu estava falando. Uma pista como Jeddah, Jeddah, Mônaco, que você tem que passar lambendo, né, o muro, você tem que ter confiança no carro. Chega um Magnussen que não fez a pré-temporada e ele tá andando mais rápido que o cara, que é uma pista de confiança, assim, então eu já estava achando estranho. E aí o Schumi se aproximou dele na classificação, eu falei, lá, vai andar pelo menos 1 décimo de diferença. Só que não, né? Ele vai lá e tenta se matar, coitado. Uma batida feia, né? Voou peça pra todo lado. Provou que o pessoal de Jeddah pra limpar a pista tá top, né? Demora só 40 minutos. Só 40 minutos. O pessoal da transmissão de televisão adora, porque acaba com a programação de todo mundo. E vai para a próxima corrida, na minha opinião, um pouco assustado, porque foi uma batida que assusta, né? E não tá conseguindo andar no ritmo do Magnussen. E quando tenta acompanhar, bate. É difícil. Outro ponto é que acredito que Jeddah mostrou uma coisa que a gente esperava para a primeira corrida e não viu tanto, né? A falta de confiabilidade nos carros. A gente teve 4 abandonos sem acidentes, né? Então Tsunoda que nem largou. A gente teve o Bottas que fez uma parada por algum problema e depois abandonou. E tem 2 carros que pararam na entrada dos boxes, né? O Ricciardo e o Alonso com a McLaren e com a sua Alpine. Começo de ano perigoso, né? Para equipes de Fórmula 1 aí a gente sabe que eles tentam no limite, com problema de peso. Mas um começo de ano com muitas desistências em muitas equipes, né? Não sendo na mesma equipe. Não, se você pegar ainda da primeira corrida, teve o fogo no Gasly, as 2 Red Bulls, e o estranho dessa é que o Bottas, a gente nem... Bottas, coitado, né? Fazia até uma corrida boa, de repente parou nos boxes, fechou, a gente nem lembrou dele. O Alonso também vinha numa corrida bacana, inclusive depois de bater roda com o companheiro. O Ricardo fazia uma corrida melhor que a do Norris, pelo menos ou muito próxima da do Norris, eu não sei exatamente se ele estava na frente ou atrás. Mas os carros não estão terminando. Foi o que você falou, 13 carros, sendo que 10 pontuam. Mais um pouquinho todo mundo pontuava. Fazia tempo que eu não vi uma corrida dessa. As Williams iam comemorar também. Mas, legal. Saudade de dar um problema mecânico que mexe assim com as coisas. Porque nesses últimos anos, os Fórmula 1 eles quebram muito pouco, né? Legal hoje... em partes, né? A gente quer ver disputa na pista, a gente não quer ver cara fazendo ponto aí porque terminou. Porque muita gente não terminou, né? É que, por exemplo, o imponderável, eu gosto do imponderável também no esporte. De repente o cara, sabe, você acaba ganhando com 20 centímetros de frente e você fala, acabou essa corrida, vou preparar o almoço. Não, o carro dele quebra. Nós tínhamos visto muito isso nesses últimos anos em relação a pneu, né? Sim. Agora falta de quebras, confiabilidade assim, no pneu, né? De repente estoura, o que foi, né? Silverstone Baku com Verstappen, Silverstone com Hamilton.
Mas eles Tem várias estavam histórias ainda. quebrando. E eu achei estranho o Tsunoda que nem alinhou no grid, né? Então ele não fez o qualify ontem, né? Ele, quando foi fazer a volta de aquecimento dos pneus, já pediram para ele voltar. Eles trabalharam durante a noite no carro e Ele voltaram foi pro hoje warm-up sem... hoje, só que não conseguiu chegar no grid. Não Já chegou quebrou no grid, da né? volta. Teve que puxar o carro. Estranho demais. Parece ser problema de Estranho. motor de novo. Né? Na câmera on-board ali, a gente via a terceira marcha engatada e ele não conseguia ter torque, né? Ficou um tempo, parece, tentando ali religar o carro. Confiabilidade E dos hoje- motores Power, como é? Honda Powertrains. Não é Honda Powertrains, Red Bull Powertrains. Está estranho, né? Mas hoje eu admito que foi muito mais democrático. Falhou Foi. todo mundo. Falhou Falhou Mercedes, falhou Renault, falhou Honda, olha, falhou Ferrari. Então foi muito mais democrático, pelo menos essa questão dos motores. Mas a confiabilidade, não sei se isso vai até o fim do ano. Eu acho chato você determinar um campeonato por uma quebra. Exato. Mas assim, pra dar uma misturada, pra você sair chorando no final e falar, não acredito que ele perdeu, no comecinho acho que até divertido. É nessa hora que alguém pode pontuar, alguém que a gente não espera. Só fiquei Sim. com dó do Alonso. O Alonso fazia uma boa corrida e merecia terminar, tanto que ele saiu do carro muito nervoso. Desolado, né? Ele bateu É. na cabeça dele mesmo, né? Até fiquei curioso se tinha sido um erro dele, né? Não parecia ser problema mecânico. E na mesma volta, acho que foi na volta 35, se não me engano, ele e o Ricardo juntos, né? Foi. Para o motor. E um é Mercedes, um é Renault, não tem. Sim. Não tem nada Estranho, parecido, né? Mas A as Renault Red com o carro Bulls. dela só. As Red Bulls terminaram. As Red Bulls dessa vez terminaram, né? E terminaram com uma vitória. Que a gente não falou disso e eu acho que para encerrar, nós tivemos de novo uma briga pelas primeiras posições entre os dois rivais de kart, dois grandes pilotos, Charles e Max. O que você achou desse pega? Olha, eu acho que tivemos umas cadeiras caindo aí esse fim de corrida, viu? Eu tava na pontinha da minha vendo a corrida, coração bombando. Os 10 últimas voltas, 9 últimas voltas emocionantes, com o chororô do Verstappen que o Leclerc estava tentando entrar nos boxes, cruzando a linha. Mas uma corrida de respeito, eu acho, As principalmente. luzes dele estão apagadas, ele não acendeu a luz de freio. Você acha isso justo? Que baixaria. É um problema técnico, né? Da mesma forma que o Vettel ser desclassificado ano passado foi um problema técnico, que não tinha 1 litro de gás de combustível no carro, né? É curioso, principalmente não terem feito nada, mas parece que voltou a funcionar, né? Eu vi alguns takes logo depois, umas 2, 3 voltas depois, já tava voltando, já tava piscando. E o Verstappen tava com ódio dessas luzes. Ele reclamou mais de uma vez que a luz não tava funcionando. Eu tava achando graça nisso. O Verstappen tava procurando a desculpa pra passar, né? Eu quero ganhar essa corrida, eu vou falar qualquer coisinha que tiver errado no carro da frente. Mas ele diminuiu em bandeira amarela naquele finalzinho ali? Ninguém. Eu vi a volta dos dois na última volta, as últimas voltas, assim que eu vi do cockpit dos dois, ninguém diminuiu, cara. E você viu que acho que, pelo menos tinha aparecido até a hora que eu parei de ver, que o Pérez e o Sainz iam ser investigados, mas nenhum dos dois diminuiu. E ele ainda veio falar que foi injusto, que ele estava mais próximo, tudo, mas ninguém parou nada, não. Uma coisa que teve na batalha que eu fiquei meio... Uma sensação estranha. Faz parte, eu acho que tá nas regras, eu acho que você tem que ser malandro mesmo, mas aquela linha de DRS causa umas confusões, né? Você viu os dois freando, tentando ficar um atrás do outro, não é a primeira vez. Primeiro que nessa mesma pista, o Hamilton e o Verstappen bateram por causa dessa mesma marca. E desde o começo do DRS tem essa confusão. Eu me lembro de uma vez entre Alonso e Hamilton, acho que em 2013 no Canadá, que eles fazem a mesma coisa. Freia para passar atrás do outro para pegar uma asa móvel depois do grampo no Canadá. Mas hoje foi tão descarado que os dois até travaram roda para deixar o outro como preso, que foi bem curioso como eles estão trabalhando com várias coisas na cabeça para brigar na pista. Eu acho que eu não tinha visto nada tão drástico quanto aquelas duas fritadas de pneu que os dois fizeram, né? Lógico, ano passado a gente teve o brake test que o Verstappen fez no Hamilton, no mesmo ponto, né? Mas em uma corrida limpa, aí onde os dois estavam tentando tirar vantagem, sem acidente, sem liberdade para passar, né? Por punição, foi diferente. Acho que o Hamilton mostrou que dava para fazer diferente, né? Ele errou uma vez
Na segunda ele acertou. E o Verstappen precisou de duas para aprender, né? Na verdade, na segunda ele já fez direitinho, só que o Leclerc cantou a bola, né? Viu que isso ia acontecer, fritou também. E aí o Verstappen, 2 voltas depois, conseguiu fazer com classe, com calma, passou bonito, passou limpo, que acho que é o que mais importa. Não deu uma de Verstappen, jogou o Leclerc lá na casa do chapéu. Não, ele passou no Powertrain, né, o motor Red Bull dele, que tá empurrando bem. Tá empurrando muito bem. Mas essas linhas de DRS, esse DRS em si, né, a gente já reclama dele desde o começo, apesar dele ter movimentado toda a história da Fórmula 1, mas fica uma confusão, né? Imagina você vem, depois você quer deixar o cara passar para pegar uma asa móvel, mas faz parte do jogo, né? Faz. Vamos ver se a FIA não vai sujo. criar nenhuma regra, né, para bloquear essa disputa por DRS, né? Porque é perigoso. Hoje foi claramente perigoso. O Verstappen saiu, parecia que estava largando, né? Quase teve que segurar a embreagem ali, o clutch. Imagina se entra, anti-stall, apaga o carro, apaga uma o carro idiotice daquela, acaba a corrida dele. Vamos ver. É isso, hein? Jeddah não foi tão de arrancar os cabelos que nem a do ano passado, mas eu achei já melhor que a do Bahrein. Eu achei mais temperada, né? Foi uma corridinha mais... E foi até o final o pau comendo. Mas quando é que nós voltamos? Voltamos agora dia 8 de abril na Austrália, né? Um circuito aí que passou por modificações desde a última vez que a gente visitou lá. E um circuito que não é de ter muito ponto de ultrapassagem, principalmente pelas suas curvas de baixa e a dificuldade de manter próximo do carro da frente. É uma hora que a gente vai ver se essas regras novas estão realmente fazendo uma diferença. A reta do grid é curta, né, na Austrália. Não é uma reta que você consegue... Vamos ver. E vem uma pista diferente aí. A gente tem uma curva... Realmente a gente tem uma reta muito curta, principal. Mais um ponto de ultrapassagem que pode aparecer foi a mudança aí da curva 11 e 12, onde eles aliviaram aquele Z, era um ponto muito travado, e agora pode dar uma sequência para a segunda reta ali. De uma segunda para a terceira, né? Antes da curva 13. E aquela reta também tem abertura de DRS, né? Tem Já abertura era um de DRS. ponto... Vai ser legal. Eu gosto da Austrália. Gosto do horário, inclusive, porque fica de madrugada, a gente consegue assistir em paz, porque as crianças estão dormindo, né? Isso é muito bom. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado do nosso vídeo e nosso próximo encontro é dia 10 de abril. Até a próxima!